Jesus hoje, o homem, o líder, o mito. Ao focarmos na figura mítica de Jesus Cristo, enfrentamos em verdade tema atual e essencial, não só no que se refere a cada um de nós, como a todos, a coletividade, a sociedade não só brasileira como mundial. E de tabela pode-se observar o comportamento dos diferentes povos, eis que tal envolve a questão da aceitação popular das religiões e o papel atual delas no contexto político e econômico. O tema estende-se desde a fé às diversas religiões, seitas, crentes, igrejas e organizações, e até um Trump ou Bolsonaro, ou Carter ou Lula, ou a grupos políticos poderosos como a Irmandade, origem americana, todos useiros e vezeiros na manipulação de Jesus Cristo, sua imagem, símbolo e das religiões em geral, com objetivos políticos, eleitorais e eleitoreiros. Na tentativa de entender Jesus e a questão da fé e religião, historiadores, jornalistas, políticos e estrategistas foram às origens dos atos e lendas sobre Jesus, além da Judéia antiga ao Egito e à Índia. Indagações filosóficas de todo tipo. Jesus Cristo teria mesmo existido ou tratar-se-ia de construção histórica, isto é, feita há séculos, sempre retocada e reinterpretada por poderosas burocracias religiosas e políticas? União de parte das vidas de Jesus e Crestos, uma construção histórica, aliás muito bem sucedida? Poderíamos lembrar Jesus ainda como o falecido socialista venezuelano Hugo Chávez, ou guerrilhas sul-americanas, ou a teologia da revolução. A figura de Jesus carismática, de líder e mito, foi tomada por todas essas referências, tendo servido tanto à chamada direita política e a poderosos, como à esquerda. Há uma lógica nesta tática do império do capital de trazer à linha de frente da luta política de nossos dias Deus, Jesus Cristo, santos diversos, religiões, etc. Max Weber, há décadas, percebera a importância da ética protestante no desenvolvimento capitalista. De outro ângulo, Freud, também há décadas, percebera a importância e consequências das religiões, importantes para a humanidade, as origens delas, significado e futuro, futuro de uma ilusão. Evidente a complexidade religiosa, histórica, sociológica, etc., que envolve a fascinante figura daquele que ficou conhecido como Jesus Cristo, bem vivo em nossos dias, em especial no Brasil. Então havia também dentro desse pacote uma restrição da remessa de lucros das multinacionais que estavam aqui. Elas mandavam para as suas matrizes, né, o lucro que elas adquiriam aqui. E a ideia do governo não era proibir a remessa, mas era limitar para que uma parte desse lucro ficasse girando na economia do país, para gerar mais emprego, para melhorar mais oportunidades, para a economia crescer, né? Só que as reformas de base eram vistas pelos setores conservadores, reacionários, como uma medida que eles não viam como reforma do capitalismo, eles viam como comunismo, né? Que o João Goulart estava querendo implantar o comunismo aqui no Brasil. Com o alto testemunho da nação e com a solidariedade do povo, reunido na praça que só o povo pertence, o governo, que é também o povo e que também só o povo pertence, reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira.
não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e, ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. E depois do 13 de março, até dia 1º de abril e dia 2 de abril também, foi muito rápido o movimento para destituir o João Goulart, né? Vem um Bertolt Brecht, que pode se referir aos refugiados de sempre ou aos moradores das nossas periferias, que são o maior alvo dos 80.000 assassinatos que acontecem neste país, os escandalosos 80.000 assassinatos por ano que esse país provoca. Apesar de tão fraco, consegui puxar a carroça até a avenida e vinha pensando que, se não fosse pela minha força de vontade, eu caía. 10 minutos mais tarde, só sobravam na rua os meus ossos. No que eu desmaiei, o cocheiro correu, um monte de gente esfomeada me atacou para roubar meio quilo de minha carne. Com facas me arrancavam os músculos dos ossos e eu ainda estava vivo, não tinha acabado de morrer. E eu conhecia aquela gente. Eram eles que me espantavam as moscas com seus sacos, me davam pão velho e até ralhavam com o cocheiro para ele me tratar bem. Eram pessoas tão amáveis antes e agora tão contra mim. Como tinham mudado de repente. O que aconteceu com elas? E eu me perguntava, que tipo de frio terá caído em cima dessa gente? Quem as maltrata desse jeito que elas parecem cada vez mais frias? Ajudai a essa gente, e bem depressa. Senão, vai sobrar para vocês que acham que estão protegidos. Muito bem resumiram ainda outros autores. Por exemplo, Bussi, um professor e comunicador brasileiro, um escritor brasileiro importante, Eugênio Bussi, no seu A Superindústria do Imaginário, foi bem claro. Numa rede social ou num grande site de busca, o usuário, entre aspas, que imagina usufruir de um serviço de cortesia, é a mão de obra gratuita, a matéria-prima também gratuita e a mercadoria que será vendida no todo ou em parte em esquartejamentos virtuais. E nem desconfia da gravidade disso. Nunca, diz Bussi, o capitalismo desenhou um modelo de negócio tão perverso, tão acumulador e tão desumano. E ele vai adiante. O que é o capital que não respeita o esgotamento das forças físicas do corpo humano, comparado ao capital que viola todas as fronteiras de privacidade da integridade psíquica de uma pessoa? Se refere a essas redes sociais. Então vejam, meus amigos, é outro autor que coloca isso claramente. E adiante ainda coloca: os dados fornecem uma espécie de mapeamento das pulsões, dos impulsos, dos instintos, dos reflexos, dos ritmos e dos circuitos neuronais de cada indivíduo. Os algoritmos do capital conhecem a fundo os códigos mais íntimos do desejo inconsciente de cada indivíduo, mesmo que esse indivíduo não conheça nada sobre os códigos secretos do logaritmo. Em suma, temos aí uma assimetria
temos aí uma total aberração. E ele vai afirmar muito bem, Eugênio Bussi, Incerteza, um ensaio, que é o que acontece hoje. Vivemos uma época de instabilidade e incerteza total, no Ocidente, pelo menos, e no Brasil. E ele diz no final, agora somos olhados, se refere às redes, às big techs, vasculhados, inspecionados e capitalizados no espetáculo do mundo. Quanto ao centro nervoso e financeiro desse espetáculo, este não é para nossos olhos, e muito menos para o nosso juízo crítico. O nome disso é totalitarismo. Um totalitarismo de tipo diferente, admito, mas ainda assim, totalitarismo. É verdade, meus amigos, vivemos um novo tipo de totalitarismo, totalmente condicionado à opinião de cada um, a ideologia condicionada por redes que abrangem tudo isso. Também outros, como Fischer, A Máquina do Caos, ele menciona, repete esses outros, dá muito mais dados e ainda explica claramente. As plataformas, concluíram eles, estudiosos do assunto, remodelaram não só o comportamento na internet, mas impulsos sociais subjacentes, e não apenas do ponto de vista individual, mas o engajamento cívico e do ativismo, de polarização política, propaganda política e desinformação. Então nós estamos na mão de uma máquina de desinformação e de informação. Inclusive, provado está, tanto que há processos na Europa, pesquisem, contra o Google, porque a inteligência artificial e eles estão dando informações deliberadamente erradas, quando lhes convém, questões políticas e outras. Então vejam, o indivíduo acha maravilhoso consultar o Google, quer saber como faz uma laranjada, ele explica bem, como faz uma laranjada incrementada, ele explica, mas quando perguntar qual é a situação do Ocidente, ou perguntar a posição do sistema americano, o capitalismo, as crises, as mortes, ele vai ter uma distorção ou uma omissão. Vão lhe jogar um monte de informação paralela, mas não a resposta exata. Quer dizer, a inteligência artificial está sendo manobrada para confundir, para não permitir mudanças sociais e assim por diante. O que é isso? Totalitarismo, como nunca houve em livro nenhum, em espécie alguma, nem aqueles de Orwell e outros. Boas festas, amigos! Para você ganhar belíssimo ano novo, cor de arco-íris ou da cor da sua paz, ano novo sem comparação com o tempo já vivido, mal vivido talvez ou sem sentido, para você ganhar um ano não apenas pintado de novo, remendado as carreiras, mas novo nas sementinhas do vir a ser, novo até no coração das coisas menos percebidas, a começar pelo seu interior, novo, espontâneo, que de tão perfeito nem se nota, mas com ele se come, se passeia, se ama, se compreende, se trabalha. Você não precisa beber champanhe ou qualquer outra birita, não precisa expedir nem receber mensagens. Planta recebe mensagens. Para ganhar um ano novo que mereça este nome, você, meu caro, tem que merecê-lo, tem que fazê-lo novo. Eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre.